Olá, seja bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira. Pastor presidente aqui de Bangu é o pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com, que é o quadro aqui do canal Boa Semente, onde a gente apresenta a revista Editora Betel dominical. Estamos no quarto trimestre, terminando o ano aí, mas encerrando com chave de ouro. Estamos estudando sobre personagens da Bíblia, foi escrito pelo pastor Isaías. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 3, ou a lição de número 3, Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Eu tenho dicas aqui sensacionais que você não vai ver por aí nos outros canais. Muita coisa a falar sobre Caleb, pouco falado, pouco estudado, pouco pregado, pouco conhecido, mas tem uma mensagem poderosa. Se eu fosse você, não saia daí. Aliás, saia assim, só para buscar o cafezinho, o tererê, o pererê, o chamate. Eu já estou aqui com o meu, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Voltamos. Se você quer ajudar o canal Boa Semente, você pode ser membro do canal. Sendo membro, você vai ter vídeos exclusivos aqui, tá bom? Então, todos os vídeos que a gente produz, que são exclusivos, você vai ter acesso a eles. Mas você também pode ser apoiador. Aí, nesse caso, você vai ter o conteúdo escrito, material que a gente produz, material que a gente faz aqui, tudo você recebe, plano de aula, questionário, você recebe também atividades, você recebe palavras cruzadas, você também recebe slide, agora a gente está fazendo slide também, né? Desconto também nos produtos que a gente tem. Faça isso, tem que ser apoiador. Nesse caso, não é no YouTube, é no link aqui embaixo no site do Apoia-se. Você entra, escolhe o valor ali, né, que você quiser, e aí toda semana eu mando para você todo o conteúdo, inclusive do conteúdo que a gente produz aqui no próprio quadro interativo, tudo aquilo que fica escrito aqui naquele momento que a gente está passando, você vai ter acesso também, né? Você não precisa ficar printando a tela, porque você vai ter tudinho que a gente faz. Eu vou mostrar daqui a pouquinho no quadro interativo tudo que você pode estar adquirindo aqui com a gente. Pô, quem é membro, né, vai ter essa aí a oportunidade de você observar, de você ter tudo isso aqui. Seja apoiador do canal, tá bom? Agora, se você não puder, não tiver condições, não tem problema, nós aqui ajudamos a todos. Então, você pode também entrar pelo canal da Bênção, telefone da Bênção, 96517-2154, telefone que o Brasil já gravou, e aí você fica lá no grupo de Zap. Lá você tem a opção de conhecer todos os nossos trabalhos, me convidar para tomar um chamate, um pererê aí com você. Você também entra no grupo lá de Zap, né, na comunidade de Zap, com professores do Brasil inteiro e aguarda, porque na sexta-feira você recebe também conteúdo gratuito, que é produzido pela equipe Boa Semente, voluntários do Brasil inteiro, que têm se unido a nós nessa causa, me ajudando a levar essa Boa Semente. Pastor Moacir e demais amigos aí que estão nos ajudando para fazer esse trabalho. Então, eu quero agradecer aí a vocês que têm nos ajudado toda semana para a gente poder fazer aí cada dia esse trabalho. Você recebe ali no grupo de Zap. Se eu fosse você fazer o quê? Entrava no grupo de Zap. Também ali você pode mandar para o Telegram, você vai para o Telegram também, ali você fica no Telegram, quem gosta do Telegram fica no Zap, quem fica no Zap, o grupo é fechado, só eu mesmo que posto e a equipe Boa Semente. Na sexta-feira você recebe o conteúdo. Se fosse você, então entrava lá, ficava lá, fazia também um apoio-se, porque assim você nos ajuda com uma contribuição financeira e aí você recebe tanto o conteúdo gratuito que todo mundo recebe, que é muito bom também, ou também um conteúdo pago, que é um conteúdo, aliás, pago não, um conteúdo de colaboração, porque não é uma compra e venda, entende? A gente não está vendendo conteúdo, você ajuda o canal e em troca o site do Apoia-se, né, dá essa possibilidade de dar essa retribuição, tá bom? Bom, então eu quero aí, dedicar você e dizer para você também que tem um vídeo, que é o vídeo do EBD Quiz, que você deve botar esse vídeo aí para os alunos assistirem e fazer as perguntas, muito divertido, muito legal, na sexta-feira, no domingo, quando tiver sua EBD, você ali faz o sorteio, vai ficar muito bacana. Vai valer, beleza? Vamos então para a nossa lição de número 3, Caleb, perseverança na fé,
uma terra prometida. Texto áureo. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Verdade aplicada, a perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar promessas de Deus. O objetivo da lição são três: conhecer o relato bíblico sobre Caleb, ressaltar a importância de ter bom ânimo diante de situações adversas e reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Nosso texto de referência está em Josué, capítulo número 14, versículo número 7 ao 11. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Agora, pois, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Os hinos são, deixa eu falar os hinos aqui, senão o pessoal me pega aqui. 107, 535, 604. Vamos falar com Deus. Pai, estamos na tua presença, nós te pedimos, fale conosco, nos ajude, nos oriente, Senhor, de maneira que possamos entender e compreender a tua palavra, que não seja, Senhor Deus, ó Pai, apenas de mim, mas que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo, Senhor, pelo caminho do saber, do conhecimento, pelos rios, Senhor, da tua palavra, e nos dá crescimento. Que cada casa que eu chegar, que cada lugar, que cada aparelho, Senhor, que receber esse sinal de internet junto a esse canal, Senhor, seja abençoado, impactado, Senhor, renovado, Senhor, que as forças sejam renovadas, que o conhecimento, Senhor, seja transmitido, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a entender e compreender, e que os teus filhos possam levar, Senhor, essa boa semente, essa palavra para, Senhor, todas as escolas bíblicas em que trabalham, que sejam mesmo obreiros, obreiras, Senhor, comprometidos com o ensino da tua palavra, ajudem suas igrejas a crescerem, ajudem teus filhos a crescerem, ajuda a tua igreja, Senhor, a se solidificar, Senhor, e fortificar na tua palavra. Eu te agradeço por todos que virão, Senhor, todos que assistirão, por todos aqueles que se juntarem a nós, Senhor, eu te agradeço por todos aqueles que nos ajudam, que assistem, que compartilham, que comentam, que contribuem. A todos eles, Senhor, quero te pedir uma bênção especial. Pai querido, estas bênçãos, Pai, nós te pedimos, nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos hoje a esse tema tão interessante, que é o tema sobre Caleb. E a gente já vai aqui para o nosso quadro interativo, você já sabe, né? Se você quiser aí o quadro interativo, é só você ser um apoiador do canal Boa Semente, que você vai estar aí recebendo. Então, vamos lá. Hoje a lição promete. Tenho certeza que vai ser bênção aí para você, como é para mim. Então, vamos lá. Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Esse é o nosso texto. Nós vamos fazer, então, agora, né, o que eu gosto de fazer, sempre quando eu começo a lição, é fazer aqui, ó, o nosso raio-x, né? O nosso raio-x, que é trabalhar aí com o tema que a gente está estudando. Vamos lá na nossa introdução aqui para o nosso raio-x. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que esse capítulo que nós estamos estudando, Josué, capítulo 14, é um capítulo de transição, né? De transição. Por que ele é, né, esse capítulo de transição? Por que eu digo que ele é um capítulo de transição? Porque é o momento ali em que Josué vai começar a distribuir a terra, as terras, né? Aquilo que foi conquistado ali em Canaã vai começar a ser distribuído para o povo de Israel. Então é um momento muito, muito importante, né, que você vai agora mostrar
para o povo que é o momento de servir a Deus, de seguir a Deus, é o momento de estar conectado com o Senhor, mas é o momento também de passar, né, a limpo tudo o que foi feito, rememorar os feitos do Senhor, as bênçãos recebidas, tudo aquela que Deus fez na vida deles, eles não podiam se esquecer para que pudessem entrar na terra aí, na terra prometida. E o contexto histórico qual é o contexto, né, desse momento, né? Foi após a conquista de Canaã e o sorteio da terra, supervisionado por Eleazar e Josué. Levitas não receberam terras específicas, mas cidades entre tribos. Caleb, um dos espias, né, que é o nosso tema de hoje, trouxe o relatório favorável sobre a terra, reclamando sua herança aos 85 anos. Então agora Caleb, ele meio que faz, né, como nós lemos aqui no texto, ele faz uma retrospectiva, né, de tudo que ele viveu, de tudo que ele fez. Ele diz: eu estou tão forte agora, né? Eu estou tão vigoroso agora como antes. E aí ele relembra a situação que ele estava, dos 12 espias que são enviados para poder ali tomar a terra. E naquele sentido é muito importante ele fazer, porque ele vai fazer então o pedido, e ele vai pedir ao Monte Hebron, que é um dos montes mais interessantes. A gente vai falar bastante sobre ele hoje aqui. Quando a gente trabalhar no nosso tema, a gente vai abordar, né? A lição vai falar sobre isso, que é o lugar que ele pede. Mas também era o local mais difícil, era o local mais complicado. Então, com certeza, quando ele vai pedir Hebron, né? Ele vai causar uma surpresa, porque ele já tem 85 anos, ele quer ir para a guerra também, ele quer ali tomar posse da terra, da promessa, mas alguém pode dizer assim: olha, você não tem condições, né, de tomar a cidade de Hebron, né, que está também fortificada no alto, né? Então, como é que seria isso? Ele vai dizer assim: olha, ele começa a testificar, quando eu, né, mais jovem, há 40 anos atrás, fui enviado numa missão, né, para poder espiar a terra. Então você sabe que quando, no finalzinho do processo ali dos 40 anos do povo de Israel peregrinando na terra, chegou o momento de Moisés conhecer a terra aonde o Senhor lhe daria. E aí é importante aqui uma lição, né, de liderança também interessante, né, que ele precisa conhecer, ele precisa ver, ele precisa ter contato ali com essa terra antes de poder entrar, né? Então ele envia os espias para lá e separa 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, você sabe que Josué, a gente já estudou na lição 2, foi enviado, Caleb também é enviado, e mais 10 homens, né, dali, guerreiros, que são enviados em missão. Esses homens são enviados, então, em missão à terra prometida, e eles se infiltram dentro de Canaã, a fim de colher informações que seriam fundamentais para que o povo de Israel pudesse tomar aquela terra. Então eles vão ver o armamento, eles vão ver as portas de entrada, eles vão ver se tem água, se não tem água, eles vão ver os produtos da terra, ou seja, eles vão se munir de informações que serão fundamentais para que mais tarde Israel pudesse entrar ali na terra. E eles entram realmente na terra e se hospedam na cidade de Jericó, essa cidade fortificada, e ficam na casa de Raabe. Eu quero que você guarde isso, porque a gente vai estudar Raabe, a importância que ela tem ao hospedar os espias, né? Colocar esses espias para dentro da sua casa, né? Por que eles conseguem ficar na casa de Raabe? E a casa de Raabe era uma mulher que era uma prostituta dentro ali da cidade de Jericó, era o único local onde homens forasteiros poderiam ficar sem despertar ali nenhum tipo de curiosidade, né? O que esses homens fazem aí? Então é importante esse local estratégico, ficaram na casa dela, e ela descobre então que eles são, né, esses espias, e fala: olha, quando vocês vierem tomar a terra, né, lembre-se de nós, do meu pai, né? E ela então pede que eles sejam poupados. É interessante isso, porque demonstra que Raabe estava insatisfeita com o povo de Jericó. A gente vai estudar isso depois. Bom, aí esses homens que ficam lá durante um certo período retornam para trazer as informações. E quando eles retornam para trazer as informações, eles começam a falar o que eles viram. Tem Números 14, 24, vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, Números 14, 24, que tem algumas informações. E eles retornam, então, para poder falar
trazer para Moisés as referências, né, daquilo que eles haviam visto. E aqui é interessante que nesse capítulo 14, eles vão falando aqui, ó. Deixa eu ver o versículo certinho. Aqui, Números 13. Vamos voltar aqui um pouquinho para você entender o que eles vão dizer, né? Aqui. E depois, Números capítulo 13, versículo 25. E depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pada-Arã, e tornando, deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Eles trouxeram cachos de uva enorme, né, produtos enormes ali da terra. E contaram-lhe a terra, dizendo: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Né? Até hoje há uma grande discussão para saber interpretações variadas sobre mana leite e mel. Alguns, né, estudiosos, levantam que esse leite e mel seria, aí, na verdade, uma metáfora sobre as riquezas do solo, né, daquela região ali da Palestina, do Oriente Médio. Né? Vocês sabem que hoje eles são os maiores produtores de petróleo. Uma riqueza insondável que está naquela região, e alguns acreditam que o problema ali é a questão do petróleo e a questão também da água. São dois problemas aí fundamentais. Até hoje, né, nós vemos grandes conflitos naquela região em busca desse leite e mel aí, né, que variava. Outros já dizem que é só uma metáfora para dizer que a terra era boa. Mas é assim que ela é conhecida, a terra que mana leite e mel. O povo, porém, continuando, o povo, porém, 28, né, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Enaque. Quem são os filhos de Enaque? Os filhos de Enaque são os gigantes, né? Os gigantes, ou chamados de plural Enaquins, né, são pessoas que, segundo alguns, né, acreditam. Isso também é importante você entender, que nós não temos certeza sobre isso, nós não podemos cravar sobre isso, mas são teorias que seriam lá de Gênesis, capítulo de número 6, quando os filhos dos homens, né, os filhos dos deuses ou os anjos, eles coabitaram, se relacionaram sexualmente com as mulheres, e daí você tem uma outra geração aí, né, de seres que não seriam como nós, seres humanos, mas seriam extremamente fortes, né, seriam como mutantes, extremamente fortes, extremamente poderosos. Esses homens seriam os gigantes. O livro de Enoque, que é um livro apócrifo, narra bastante essa história. Mas é importante você saber que tudo isso são o quê? Teorias, nós não temos certeza. Mas, enfim, segundo essa teoria, esses Enaquins, né, o plural que é Enaque, né, que é para o gigante, seriam oriundos dessa linhagem. E eles estariam povoando aquela região. Então, eles vão viver nessa região desde lá de Gênesis, capítulo 6. O que desmonta, assim, bota um pouco essa teoria em xeque? É porque logo depois veio o dilúvio, e o dilúvio matou a todos. E se o dilúvio matou a todos, então esses homens, né, não poderiam ser filhos lá, esse cruzamento entre homens e seres espirituais, entre mulheres e seres espirituais, que deram nos anjos. Então, observe, né, são todas teorias, mas a gente tem que conhecer elas. Então, o dilúvio universal desmonta essa ideia. De maneiras que nós não sabemos exatamente quem são, de onde são. A gente não pode cravar aqui e dizer, não, os filhos dos gigantes, os gigantes são isso ou são aquilo. Havia gigantes, é o que a gente pode dizer, alguma mutação genética, alguma, né, uma questão fisiológica, morfológica, né, genética, que nós não conhecemos, que esses homens eram maiores que todos e eles estavam na Terra. Ponto. É até aí que a gente sabe, a gente não pode afirmar o que a Bíblia não diz, certo? Para não ser leviano. Então eles vão lá e viram esses homens, ficaram assustados. E aí eles retornam. Né? E então é até interessante, porque se eles soubessem dessa teoria, eles falavam, é o filho dos homens com os deuses, enfim. Bom, os amalequitas habitaram na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam na montanha, os cananeus habitavam ao pé do mar, perto da ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceu. Coube a Calebe trazer essa palavra ali, falar, não, vai dar certo, cala a boca, para de falar e vamos trabalhar. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, esse é o contexto que a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? De uma grande confusão que vai se levantar. O povo começa a reclamar, e aqui é interessante porque
no capítulo 14, olha só, no capítulo 13, os espias trazem as informações, né? E no capítulo 14, os israelitas sentam no chão e começam a chorar igual crianças. Choram mesmo. Eu quero voltar, eu não quero enfrentar os gigantes, eu não quero enfrentar os gigantes. Para você ver como é que isso, né, é curioso. Então, Caleb, nesse momento, ele está trazendo aqui para nós, né, no capítulo 14 de Josué, é uma retrospectiva onde ele mostra, né, o que ele fez, e que agora, aos 85 anos, ele está tão forte como antes. Ele está dizendo assim, olha, como eu fui forte da outra vez, eu também estou forte ainda agora. Qual é a interpretação, né, que nós temos sobre isso? Fé e perseverança de Caleb, fidelidade em Deus, em cumprir suas promessas. Então, Caleb é um homem de fé. Pouco estudado, pouco visto, mas muito importante. Vamos ver também Hebreus, capítulo de número 11. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo de número 11 também. Sim, Hebreus 11 vai falar ali sobre os heróis da fé. Mas vamos ver o versículo 6, Hebreus 11, 6. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória, não se esquece, se inscreve no canal. Eu quero chegar a 50 mil, você me ajuda a chegar a 50 mil. Se você não está inscrito e assiste toda semana, você poderia estar inscrito no canal e me ajudar a 50 mil. Não chegamos porque você não se inscreve nesse canal que você ama, né? Que você gosta. Vai falar adora, mas adorar só a Deus. 11, versículo número 6, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então essa aqui é a nossa introdução, e aí a gente já parte já para o nosso tema de hoje. Bom, tópico 1, né? A história de Caleb. Então no tópico número 1, ele já começa aqui falando para a gente, né? Você percebeu que está bem dinâmico a nossa aula, está bem interessante aqui, não tem enrolação, a gente já vai direto já para o tema que tem muita coisa, senão o vídeo fica muito grande. A história de Caleb. Caleb, cujo nome significa cão, que é de fidelidade, era filho de Jefoné, descendente do povo quenezeu. Todavia, com sua mãe, era hebreia da tribo de Judá, ele também era considerado um autêntico israelita. Por isso foi um dos escolhidos para espiar a terra prometida. De personalidade marcante, Caleb mostrou perseverança e determinação ao guardar com paciência a promessa do Senhor, e isso fez como um homem vitorioso. Então aqui eu vou falar para vocês aqui sobre a história de Caleb, e aqui eu já trago aqui um trecho aqui que eu acho bastante interessante, né? Que é deixa eu circular aqui para vocês aqui, que eu acho que é bastante interessante, que é a história de Caleb, né? Subamos subamos animosamente, possuamos a terra. Caleb nos ensina que a perseverança é uma forma de teologia. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. É uma forma de teologia, uma hermenêutica de promessa. Ele interpreta a realidade não pelo tamanho dos inimigos, né? Quais são os inimigos ali, né? Dos gigantes. Não pelo tamanho dos inimigos, mas pela memória das palavras de Deus. Primeiro fato aqui, que eu trago aqui interessante, esse aqui é o túmulo. Hoje tem um túmulo ali de Caleb, né, que fica em Israel. Aqui você está vendo soldados israelenses guardando o túmulo de Caleb, onde supostamente Caleb ali está sepultado. É um local muito visitado, muitas pessoas não conhecem, porque fica em áreas ali de conflito, mas é o túmulo de Caleb, para você ver a importância desse homem, que interessantemente ele não é muito estudado no meio evangélico. Agora, o primeiro ponto que eu acho interessante é que Caleb, ele não é israelita, ele é queneu. Olha que interessante, ele não é da descendência, ele não faz parte da linhagem de Israel. E eu trago aqui 5 coisas interessantes, 5 fatos sobre Caleb. E é também legal, porque você pode usar isso aí na escola bíblica dominical, você pode usar no seu culto de ensino, né? Você pode usar de várias maneiras aí que você achar aí interessante, né? Você pode aí usar. Bom, primeiro fato que eu acho interessante é fidelidade, tá? Fidelidade. Caleb vem de uma raiz hebraica que significa cão, mas no contexto semítico antigo era símbolo de fidelidade. Por quê? Porque o cão é visto, né, como um animal fiel, né? O cão, ele é fiel, o cão ele fica ali de guarda, por isso o nome cão de guarda. O cão é um dos animais mais antigos em contato com o ser humano. Ele passou cerca de milhares e milhares de anos com o ser humano.
Então, desde que o ser humano, no tempo do Neolítico, que ele 10 mil anos antes de Cristo, em que ele começou a domesticação dos animais, ele começa também a domesticar os cães, que são oriundos dos antigos lobos, que eram selvagens, e com o tempo esses lobos passaram a ser domesticados também e passaram a ser os cães que nós conhecemos hoje, e daí essa amizade não acabou mais. Como é bom, né? Eu tenho um cãozinho, é legal, aqui eu tenho um Bolt, né? Você comenta aí comigo, você tem um cão também, né? Um pet que a gente chama hoje carinhosamente, mas vê como é que ele é leal, né? Ele fica ali perto da gente o tempo todo, tá ali, a gente vai e ama mesmo, né? Tem até um filme com Richard Gere também, né, que fala sobre a relação entre o dono dele, o dono, né, e um cão, né, que hoje se chama-se cuidador, né, também, não se chama-se, aliás, aquele que toma conta do cão. Agora eu esqueci o nome lá, agora não se chama mais dono do cão, né, mas enfim, aquele que acho que é protetor, não sei, comenta aí, me ajuda aí. Então, hoje tem essa relação, né, muito legal, muito bacana sobre isso. Então, Caleb é um cara que era o cão de guarda, é o cara que era ali, eu estava ali do lado, eu estava firme. Então, o primeiro ponto, né, a destacar é o ponto da fidelidade. Caleb era um homem fiel. Então, isso que é muito legal a gente falar. Pouco a gente fala, mas ele é um homem muito fiel. Número 2, Caleb, como estrangeiro, incorpora a herança. Muitos estudiosos notam que Caleb é chamado filho de Jefoné, o quenezeu. Os quenezeus não eram israelitas, eram povos edomitas, descendentes de quem? Descendentes de Esaú, né? Então, eles eram aqui, ó, descendentes de Esaú. Gênesis 36, 11, 15. Isso indica que quebra, né, essa ideia exclusivista, essa ideia, não, somos nós apenas, o povo de Israel, um povo puro, um povo vai jogar por terra aquela ideia de pureza, né? Nós somos puros, nós somos diferentes de todos os outros, nós somos, né, exclusivista, né, que vai se achar muito, né, o povo de Israel e mais tarde, né, dizer que são os únicos, os filhos de Deus e tal, as 12 tribos que são oriundas de Jacó, mas na verdade, olha só, sem a ajuda de um dos filhos, né, de Ismael, eles não teriam sucesso. Então é interessante como é que o evangelho, como se a graça aqui estivesse sendo mostrada, a salvação tivesse sido mostrada, mostrando que ela alcança todos, não alcança apenas um grupo social, não alcança apenas uma nação, mas a todas as pessoas. Um outro ponto também interessante que a gente pode destacar aqui é que o Monte Hebron, né, uma metáfora da maturidade espiritual. Caleb pede Hebron. Caleb não escolhe uma terra fértil ou fácil, mas o monte onde habitavam os anaquins, os gigantes. Lembra que eu falei para você que esse aí é um dos problemas que vão falar? Como é que pode, Caleb? Você quer conquistar a terra? Né? Não, mas ele vai pedir logo a terra mais difícil e vai dizer, olha, eu estou tão forte como agora, como era antes. Isso simboliza a fé madura, que não busca conforto, mas conquista. Ele pede o impossível, porque sabe que o Senhor é com ele. Olha que interessante. Então ele vai pedir logo o Hebron, vai pedir um monte difícil, ele não quer coisa fácil. E enquanto aquela geração podia falar assim, não, vou escolher a terra melhor, vou escolher a terra mais tranquila, né? Um valezinho, vou pegar um monte de nada. Ele pegou ali as coisas mais difíceis. Então Caleb é o símbolo do aquele que busca as coisas, que não vê dificuldade, né? Ele vai em frente. A palavra Hebron significa comunhão. Olha que interessante, ó. A palavra Hebron significa comunhão. Isso é notável ao final da vida. Caleb quer habitar no monte da comunhão, não da fama. Então, e agora, né, na verdade eu falei 5 coisas, são 4 coisas. Então a terceira, né, a questão do Monte Horebe, a comunhão. A quarta, Caleb e a herança para os filhos, né? Caleb e a herança para os filhos. Deixa eu dar um zoomzinho aqui na tela. Josué 15, 13 e 19 mostra sua filha Axa herdando terras e pedindo fontes de água, o que revela que Caleb ensinou seus filhos a desejarem as bênçãos espirituais. Sua herança não foi apenas terrena, mas uma visão e ousadia. Ela transmite o espírito que crê e pede fontes superiores e inferiores, ou seja, bênçãos completas. Vamos ver Josué 15, 13, rapidinho aqui. Também acho que é importante. Josué, livro de Josué, capítulo 15, versículo 13. Mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao dito ao Senhor Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Enaque, este é Hebron. E expeliu, então, olha só, ele está justamente, a terra que Caleb vai pedir, a terra onde está lá os gigantes, os Enaques estão lá. 14.
e expeliu Caleb dali os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimá e Talmai, né, gerados por Enaque, o gigante. Né? Dali subiu aos habitantes de Debir, e fora a Dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou, pois, o Tiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ele a ela, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb disse: o que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E aqui que é interessante isso, é que nós podemos dizer que Caleb ensinou, né, aos seus filhos. É interessante, numa sociedade em que as mulheres não são valorizadas, as mulheres não são contadas, ela, que agora é a esposa, que vai ser a esposa de Otiniel, um homem valente, vai falar assim: não, pai, eu quero essa terra seca, não, eu quero terras que tenha água, né? Que são daí, ó, águas, fontes superiores e fontes inferiores. Tem um estudo riquíssimo, dá tempo para a gente aprofundar, mas aqui tem um segredo espiritual por trás da ousadia aqui de Axa, né? Então, Caleb soube transmitir a sua herança pelos filhos. E essa herança é uma herança visionária, uma herança de Deus, uma herança do Senhor, uma herança que dá a ela uma visão superior. Ela podia, como outra mulher qualquer, ficar calada, não falar nada. Quem é ela para falar alguma coisa? Falou assim: não, pai, eu quero, é uma herança minha, né? É uma herança e eu vou herdar. Então, Caleb é a herança para os filhos. Um outro ponto também, na conclusão, é a gente falar o seguinte: o espírito de Caleb é o espírito do reino, fidelidade. Deixa eu grifar aqui, que acho muito interessante, né? A gente frisar aqui, ó, que o quê, né? O espírito de Caleb é o espírito do reino, fidelidade, coragem e paciência. Acho que essas são 3 características fundamentais, ou que Caleb nos ensina, né? 3 características: fidelidade, é um homem fiel; coragem, um homem corajoso, enfrentou gigantes, pediu a terra mais difícil; paciência. Ele nos ensina que o tempo não anula a promessa. Comenta aí, ó, comenta aí, que eu acho muito interessante aí, ó, de Deus aí para você, aí para a tua vida aí, ó. O tempo não anula a promessa. Então muita gente desanima, né? Não recebe, fica triste, abatido, e aí desanima, e aí desvia e tudo. Mas o tempo não anula a promessa. Comenta aí. 1, o tempo não anula a promessa. Número 2, a idade não limita o propósito. Eita, é forte agora o negócio aí. Deixa eu numerar para ficar bonitinho, né? 1, né? O tempo não anula a promessa. 2, a idade não limita o propósito. E 3, a verdadeira fé. A fé verdadeira termina o que começou. Oh, meu Deus do céu, é forte aqui. Esse mistério aqui agora foi forte, hein? A fé verdadeira termina o que começou. Então, a fé faz você começar e terminar. O tempo não anula. Então, toma isso para a sua vida, para a sua classe, para você transmitir para os seus, né? A fé não anula, o tempo não anula a promessa, pode passar o tempo que for, as promessas se cumprirão. A idade não limita o propósito, ou seja, não importa quantos anos você tiver, a Bíblia diz que na velhice darão frutos, e a fé verdadeira termina o que começou. Quem tem o espírito de Caleb não pede o vale do conforto, mas o monte da comunhão. Eita, vou marcar agora isso aqui, ó. Vou marcar agora aqui, ó. Quem tem o espírito de Caleb não pede o vale do conforto, mas o monte da comunhão. E aí a gente termina a nossa introdução e já parte aí, né? Na verdade, né, já entrei na lição, que é o tópico 1, né? Mas com uma história de Caleb, eu achei melhor a gente falar aqui nesse próprio tópico aqui. Aí a gente vai agora para o tópico 1.1, avançar enquanto outros recuam. Tá gostando? Deixa um like, dá o glória. Ah, tem uma aplicação visual aqui, gente, eu esqueci. Aqui, ó, olha só, você que está trabalhando aí, ó, com Flipchart ou com quadro, né, alguma coisa assim, tem aqui uma aplicação visual que eu acho bem interessante. Os 3 montes de Caleb. Primeiro monte, visão. Vou botar uma cor diferente, peraí. Primeiro monte, vou botar verde, visão. Ele viu o que ninguém estava vendo. Ele falou assim: vamos lá, Deus vai dar vitória, Deus é conosco, vai dar tudo certo, né? Visão.
Ele viu o que ninguém estava vendo. E outra coisa, espera. Ele passou 45 anos esperando para receber aí a promessa de Deus, né? Passou aí 45 anos aí para poder receber a sua vitória e não desanimou, não desistiu. E isso que é fundamental. E a letra também, agora o último monte é conquista. Vou escrever aqui embaixo. Visão, espera e conquista. Pode dar 3 montes, né, da vida do servo de Deus, 3 montes de Caleb, né? Visão, espera e conquista. E aí você bota isso no flipchart, vai ficar muito legal para você trazer aí um estilo visual. Aí, gostou? Amém. Deus abençoe. 1.1, avançar enquanto os outros avançam, né? Enquanto outros recuam. Opa, pera, deixa eu corrigir aqui. Avançar enquanto outros recuam. Caleb avançou enquanto outros recuaram, cheio de pessimismo e incredulidade. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse no meio da incerteza. Enquanto o medo paralisou os outros espias, ele deu um passo à frente, movido pela fé e pela determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos não veem. Então, o que eu chamo aqui? O que eu vou trazer aqui? Avançar enquanto os outros recuam. O medo, né? Quais são os males que o medo produz, né? O medo paralisa. O medo paralisa. Você não toma a decisão que tem que tomar, você fica com medo. O medo, ele paralisa. O medo é ruim por causa disso, porque você não faz aquilo que você deveria fazer, né? O medo, outra questão interessante sobre o medo, ele não é ruim. Necessariamente, ter medo não é uma coisa ruim, né? É ruim ter medo? Não, medo é até bom. Porque o medo, na verdade, é o quê? Uma proteção. Se você não tivesse medo de fazer certas coisas, já tinha morrido. Vai atravessar numa rua, no meio de um montão de carro? Não, tem que ter medo. O medo é normal. O medo, ele tem que ter um certo equilíbrio. É bom ter medo às vezes, senão você faz besteira. Muita gente aí vai embora porque eu não tenho medo de nada. Não, você tem que ter medo, sim. Tem coisas que você tem que falar, isso aqui dá para mim, aquilo não dá para mim. Equilíbrio, né? É importante você entender isso. Agora, quando o medo é demais, ele já é negativo. Quando ele te paralisa, quando ele te prende, ele já é ruim, né, para a sua vida. E é esse que é o problema. O caso ali de Israel é que eles paralisaram. Vamos morrer, não tem mais jeito. Tudo vai ser aqui, acabar. Números 13, 25. Olha o que diz aqui, o que eles vão dizer, ó. Números, deixa eu ver aqui, Números 13, 25. E depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação, e dizendo, né, contaram, e disseram, fomos à terra. Versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também vimos os filhos de Enaque, os amalequitas o habitaram na terra do sul, os heteus, tal, e vai falando aqui, mas deixa eu ver aqui um outro capítulo também, que é o 14, quando ele diz assim, e os filhos de Deus, 14:2, e os filhos de Deus murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos no deserto, e por que nos traz aqui o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todos, juntaram os filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra é muito boa, e se o Senhor se agradar, né, o Senhor nos dará. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor está conosco. Aleluia. E aí eles pegaram em pedra, toda a congregação pegaram em pedra para apedrejar esses homens de Deus. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me crerão? Não me crerão, pois depois que todos os sinais que eu fiz. O capítulo é longo, não vai dar para a gente ler, mas você vai vendo aí, e por conta disso, esses murmuradores não puderam entrar na terra. Toda aquela geração vai cair por terra e vai ficar só Josué e Caleb. Então você entende aí o poder, né, de avançar
enquanto os outros estão recuando. Você é daqueles que avançam ou daqueles que recuam? Eu vou te fazer essa pergunta aí. Você avança ou você recua? 1.2. O Senhor não se agrada daquele que recua? Haja o que houver, não podemos deixar desfalecer a confiança que temos no Senhor. Devemos perseverar e fazer a vontade, mesmo que em situações adversas ou quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Deus tem promessas ao seu povo, é necessário continuar exercendo a nossa fé, pois andamos por fé e não por vista. Justo viverá da fé. E o Senhor diz que aquele que recuar, a sua alma não terá prazer nele. Já diz o hino, né? Quem no arado as mãos já pôs, constante precisa ser. Né? O justo viverá pela fé, o Senhor diz isso. Quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino. Lucas 9:62. Caleb foi um exemplo, né, de visão, coragem e fé. A perseverança para conquistar a promessa de Deus na sua vida. E aqui, a gente volta aqui para o tema, né? Eu acho bem interessante a gente chamar a atenção, que é a promessa de Deus. E aí eu vou contigo lá na nossa introdução para ressaltar aqui, ó. Aqui, o tempo não anula a promessa. Vou botar lá no nosso texto, né? Promessa. O tempo não anula a promessa. Características vamos puxar aqui, ó. Característica da promessa. É condicional. O que é condicional? Depende. Condicional, por que condicional? A condicional porque ela depende, né? Tá aqui. Condicional porque ela depende da nossa posição. Se andares na presença do Senhor, né? Se você fizer a vontade de Deus, vai ser abençoado. Não é assim, não, Deus vai me dar e tal, de qualquer maneira, não. Essas são promessas condicionais. Se andares no meu caminho, se fizeres a minha vontade, se estiveres na minha presença, né? Deuteronômio 28 e fala sobre as bênçãos e as maldições que você vai receber se ouvires a voz do Senhor. Moisés sempre falando assim, olha, vocês têm que ouvir a voz do Senhor. Quando Josué vai tomar a terra, ele fala assim, ouvi a voz do Senhor. Deus fala para Josué, não te aparta a palavra dessa lei, né? Medita nela de dia e de noite para fazer. Então a promessa de Deus ela é condicional. Agora, segunda característica, né? Elas são eternas, elas não têm prazo de validade. Não tem prazo de validade, elas vão durar o tempo que for. Como eu falei para vocês, o tempo não anula a promessa. Então, se o tempo não anula a promessa, o que acontece? Ela permanece o quê? Ela permanece de pé, ela permanece firme, né? Porque é uma característica. Primeiro, ela é condicional. Segundo, ela é eterna, né? E terceiro e último ponto, porque para não ficar muito grande aqui o vídeo, né? Ela é o quê? Baseada na palavra, ok? Baseada na palavra, não é da tua cabeça. Não, Deus me fez uma promessa. Não, tem que estar baseada na sua palavra, tem que estar baseada na Bíblia. O Senhor não se agrada daquele que recua, porque aquele que recua não recebe a promessa. Tá gostando? Deixa o like, estamos só começando, hein? Deixa o like, dá o glória. 1.3, falta de visão do reino. A timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias, que se considerou inferior pela falta, como gafanhotos, né? Nós somos como gafanhotos, né? Diante dos olhos deles, nós não temos nada, nós não somos ninguém. Então eles tinham o quê? Uma falta de visão, a falta de visão. Agora, qual é a importância da visão? Deixa eu falar aqui. A importância, só vou dar algumas dicas, né? Não dá para a gente falar de tudo. A importância da visão. Em primeiro lugar, né? Aquilo que você vê direciona para onde você vai. O que você vê direciona para onde você vai. Né? Ou direciona para onde você vai. Onde você vai? Então, ou seja, você olha para lá, você vai naquela direção. Se eu olho para cá, para a esquerda, para a direita, eu vou para essa direção. Se eu olho para a esquerda, eu vou para essa direção. Se eu olho para trás, eu vou para trás. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós estamos com olhos em Cristo. Em Hebreus, capítulo de número 8, se não me engano, diz que nós estamos com os olhos firmados em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, para onde nós olhamos, direciona para onde nós vamos.
Então, primeiro você tem que olhar para frente, ver o futuro, ver bênção, ver o poder de Deus, ver a glória de Deus, ver a salvação, ver a libertação. Aquilo que eu vejo direciona para onde eu vou. Irmão, para onde você vai? Como é que você está? Eu estou mal, está cada vez pior. Como é que vai ser 2026? Ih, vai ser crise, vai ser dor de cabeça, vai ter inflação, vai ter dificuldade, vai ter isso, vai ter aquilo. É porque você está vendo errado. Você tem que ver o quê? Você tem que ver para frente, olhar para frente. Você vai para frente, olhe para frente. Então, isso é importante de ter o quê? Uma visão. Agora, segundo ponto importante sobre a visão, que eu quero chamar você aí a atenção, comenta aí comigo, você está acompanhando, printa a tela aí, né? Printa a tela que isso é importante aí sobre a visão. Ó, segundo ponto importante sobre a visão, só vou dar dois, tá? Só vou dar dois, por causa do tempo. Visão deixa eu ver. Você só pode alcançar aquilo que você vê. Você só pode alcançar aquilo que você vê. Aquilo que você não vê, você não pode alcançar. Então, primeiro Deus nos dá sonhos. Primeiro Deus nos dá visão. Primeiro Deus nos mostra algo. Falou assim, Moisés, olha, vou te mostrar algo. Manda os espinhas porque eles precisam ver. É porque através da visão vem a bênção. Então, aquilo que você vê vai determinar para onde você vai. Você só pode ver, alcançar aquilo que você vê. Por isso que é importante a visão. Por isso que Davi vai falar assim, abre meus olhos para que eu veja, né? Unge meus olhos para que eu veja. Né? É importante ter visão. Quanta gente sem visão na igreja. Quantas pessoas que não vê nada, só vê coisa ruim, só vê o que não presta, só vê a vida dos outros, só vê fofoca, só vê mentira, só vê inveja. Nessa igreja só vê demônio, só vê laço, só vê prova, só vê coisa ruim, irmão. Tu só vê coisa ruim, tem que abrir, pedir a Deus para ver coisa boa, visão de Deus, como Isaías, capítulo número 6, né? Isaías 6, ele tem visão. Visão do quê? Visão da glória. Quanta gente não vê mais nada? Visão da glória de Deus. E eu quero falar aqui para vocês do nosso e-book, tá? O e-book da semana passada, o tema foi Jetro, a gente falou sobre Jetro, o sábio conselheiro africano. Toda semana a gente lança um e-book. Olha só, estou mostrando para vocês o e-book, só para você que não comprou. Olha só quanta coisa boa, olha quanto conteúdo, olha quanto conteúdo, olha quanto conteúdo, olha quanto saber. Ih, olha aí, ó. Não. É só para você ver quanto conteúdo tem pela Hotmart, o link está aqui embaixo. Você não comprou o seu, você compra, porque a gente vai fazer 12 e-books, aliás, 13 e-books, cada um desses personagens para a gente conhecer mais e mais, tá? Eu quero que você tenha esse e-book e você vai estar nos ajudando. Agora, dessa semana, no link desse vídeo tem o e-book dessa semana, de hoje, sobre Josué. Também não pode perder, ele está imperdível. O e-book dessa semana você baixa também aqui pela Hotmart, ok? Vai ser bênção aí para a sua vida, vai estar ajudando R$14,99. Gente, olha aqui, ó, você não pode perder, né? Você que não comprou, só para você ver o que você perdeu. Não vou comprar não. Compra. Vai estar ajudando o canal e vai estar também crescendo espiritualmente, crescendo também em Deus. Amém. 1.3, vamos para o 2, os bons olhos de Josué. Observa como é que está tudo, né, conectado, né? Agora vamos falar, já falei da visão, agora vamos falar das boas ou dos bons olhos. Aqui, eu gosto do pastor Isaías, é um comentarista sensacional. Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Algumas vezes olhar na perspectiva humana pode nos levar ao fracasso diante do que o Senhor tem preparado para nós. Possivelmente a história de Davi e Golias teria sido outro resultado aos olhos humanos. Porém, olhar as circunstâncias diversas pela fé aumenta nossa possibilidade. Então, o problema aqui é um problema de perspectiva. Qual é a perspectiva que nós temos que ter, né? Deixa eu diminuir aqui. Qual é a perspectiva que a gente tem que ter, né? Perspectiva de Deus. Olhar com os olhos da fé e não com a perspectiva dos homens, porque os homens vão ver sempre a dificuldade. Não é isso? 2.1, Caleb, exemplo de fé e otimismo. Cadê o 2.1? E vamos seguindo. Caleb, exemplo de fé e otimismo. Caleb se posicionou favorável à tomada da terra porque sentiu no coração a confirmação de Deus. Com fé e otimismo, Caleb fez o povo se calar perante Deus, exortando todos a ter ânimo para possuir. Já lemos. Caleb nos ensina a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Então, vou botar aqui um resuminho aqui. Conte para Deus o tamanho do seu problema. Qual é o tamanho do seu problema?
Qual é o tamanho do seu problema? Conte para Deus o tamanho do seu problema. E conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Tudo ele vai resolver. Né? Tanto uma frase como a outra dá certo. Qual o tamanho do seu problema? Leva para Deus, entrega para Deus. Não existe nada maior do que Deus. Lembra daquele hino? Deus resolve o seu problema. Na luta, no céu, na terra, no céu e no mar, não existe nem há problema para Deus. Olha aí, ó, que coisa linda, né? Dá até para a gente escrever aqui. Não vou escrever porque não, o vídeo vai ficar enorme, né? Deus resolve o seu problema. Deus resolve. Não posso cantar também, senão você vai embora do vídeo, né? Deus resolve o seu problema. Então, ó, Deus resolve. Aí você canta para ele lá, ó, Deus resolve o seu problema. Eu não posso cantar, dá busca no YouTube e você acha, tá? Na terra, no céu e no mar, nunca houve nem há problema para Deus. Olha como é que eu estou, né? Hoje eu estou também poético. Deus resolve o seu problema. Então, Caleb é exemplo de fé e otimismo. O que é o otimismo? É ver com os olhos de Deus. Ver com os olhos de Deus. Vamos seguir, que tem muita coisa. 2.2, dificuldades aparecem, na dificuldade, lê direito, pastor, na dificuldade aparecem oportunidades. Tudo depende da forma que você vê. Olha aí, ó, 2.2, né? Os otimistas enxergam oportunidades onde os pessimistas veem dificuldade. O otimista Caleb não olhou para a cidade fortificada nem para os gigantes que habitavam. Pelo contrário, ele viu uma terra que mana leite e mel, rica na produção de muitos frutos. Diante dessa visão, pela fé, ele não olhou para as dificuldades. Então Caleb mostrou confiança em Deus, incentivou a nação a avançar e conquistar Canaã. E aí nós temos aqui o detalhe do copo, né? O copo cheio. Tem aqui um copo, e aqui vou desenhar um outro copo, e aí vamos botar uma água dentro dele, e aí alguém vai dizer assim, vai olhar esse copo aqui, ó, esse aqui. Vai olhar esse copo aqui, vai falar o quê? Ah, depende da ótica da visão, porque alguém vai dizer, vai olhar para esse copo e falar assim, ah, não, esse copo aqui está aqui. O que é esse copo? Ele está cheio ou está vazio? Depende da ótica de quem vê. Porque uma pessoa que é otimista, o que vai acontecer? Ela vai olhar para esse copo aqui e vai dizer o quê? Está quase cheio. Por quê? Falta pouco para ele se encher, está quase cheio. Outro vai olhar, vai dizer vazio. Por quê? Porque não está cheio d'água, não presta sim. Ele está quase cheio. Depende da ótica que você vê. Na dificuldade aparece oportunidade. Ou seja, na sua dificuldade depende da forma que você vê. Por isso que a filosofia oriental ela diz que cada problema é, na verdade, uma possibilidade. Deixa eu botar isso aqui para você aqui, ó. Cada problema é uma possibilidade. Não veja o problema como coisa ruim, não. Veja o problema como uma possibilidade de uma solução. Olha aqui, ó. Então o problema está para a possibilidade. Aqui. O problema está para a possibilidade. Troque a sua visão de problema pela visão da possibilidade de Deus na sua vida. Então, isso é muito importante. Na dificuldade é que aparece a oportunidade. Às vezes você está desempregado, é uma oportunidade de ter um novo emprego. Às vezes você está passando por uma enfermidade, mas é uma oportunidade de melhorar a sua saúde. Às vezes você está mudando de igreja, mas é uma oportunidade de crescimento. Tudo na vida é uma oportunidade, depende da forma que a gente vê. Infelizmente, tem gente que só vê pelo lado negativo. Isso é muito ruim. Eu não ande com pessoas que só veem esse lado negativo, porque ela geralmente, né, tem um pensamento, uma cabeça de Deus. 2.3, a vontade de conquistar. Aos 85 anos, Caleb pediu a Josué a região montanhosa de Hebrom como herança, demonstrando seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Sua determinação e lealdade foram recompensadas, pois ele não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, tornando-o em um exemplo de perseverança e obediência. Então, vontade de conquistar. Aqui é muito importante, né? Diz aqui que aos 85 anos, ou seja, na velhice, né? O que impede da gente conquistar, né? A gente podia dizer que ele lutou contra a idade. Quanta gente na igreja acha que não, eu não vou mais conseguir, eu não vou mais conquistar a idade. Lutou contra os críticos. Lembra que o pessoal quis apedrejá-lo, né? Lutou contra o quê? Contra aqueles que achavam que ele não era digno, né? Ou seja, os críticos, mas também não só a questão da idade,
a questão dos críticos, lutou contra as dificuldades familiares, porque ele não era da tribo de Israel, ele era de uma outra linhagem. Muita gente podia criticá-lo. Ah, você nem de Israel é, né? Você é um queneu, está aqui no nosso meio. E é interessante isso, 50%, porque os dois espias que voltaram com a visão, um era israelita e o outro era queneu, mostrando a junção aí das duas tribos, unindo agora, né, tanto a tribo de Israel, que vem de Jericó, de Jacó, quanto a tribo de Ismael, né, que vai ser o da origem ali, os queneus. Então, mostrando como é que Deus, no final da história, ele está unindo de novo as duas nações, os dois povos que Deus falou que ia ser grande, porque também a Ismael Deus fez promessas, né? Então, é importante aqui a gente ver como é que Caleb ele vai juntar tudo isso, vai trazer tudo isso. É uma figura muito pouco estudada, né? Eu quero que você comente aí. Quando é que você estudou Caleb? Louva a Deus pela escola bíblica dominical. Então, a vontade de conquistar foi maior do que a idade. Vou botar outra cor aqui. Foi maior do que a idade, foi maior do que os críticos, foi maior do que as dificuldades familiares, né? Que podiam impedir. Isso por quê? Porque ele tinha vontade. Deus trabalha com vontade, Deus trabalha com o coração. Quando você tem vontade, quando você se empenha na obra de Deus, vai dar certo. E chegou a hora aí dos nossos comentários. Vamos ver aí quem deixou aí o comentário para falar aqui, para mostrar os comentários. É preciso você dizer a palavra-chave. A palavra-chave é manda. Manda, vamos ver quem falou manda aqui pra gente. A paz do Senhor. Quem tá falando é Sueli Crepaldi. Tá falando da paz do Senhor, aula maravilhosa. Manda um alô para Debrais, Cosmópolis, São Paulo, bairro Nosso Teto. AD Nascimento diz, manda um alô para a congregação de bairro Amazonas. Aí, Rio de Janeiro. Pastor Tuninho, olha aí, ó. Bairro Amazonas em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Botou um coração. Marcos Antunes está dizendo, manda um alô aí, pastor, para o meu pastor Rony, pastora Dalva, Assembleia de Deus em Rio Verde do Pantanal. Sou professor da EBD aqui, tenho aprendido muito com o Senhor, maravilha. Eita, tem mais gente. Ana Batista está dizendo assim, a paz do Senhor, pastor Júlio, manda um alô para Debrais, Vila Barros, Barueri, pastor Josias, Josângela, Lisboa, está sempre com a gente, diz paz do Senhor. Professor, aula maravilhosa. Manda um alô para o profeta Samuel. Ama assistir suas aulas. Ah, que coisa linda. Olha só 3 aninhos. Profeta Samuel, uma paz, um alô. As bênçãos de Deus sejam a sua vida. Você é profeta. Tua mãe profetizou aí, ó. E é profeta mesmo de Deus. Tem bom gosto, hein? Então, bom gosto. É dos meus aqui, ó. Toca aqui. Pá! É a bênção de Deus, filho da irmã Josângela. Maravilha. Tem mais gente. Nelly Pereira, manda um alô para o Rio Maria, Pará, a paz do Senhor, tá mandado. Luiz Silva, manda um alô para Austin. Opa, esse aqui é o evangelista Luiz. Pastores Moisés Santos e missionária Venícia Porto. Ele tá sempre falando dos pastores presidentes aí, já moram no meu coração, nem conheço, mas de tanto o irmão Luiz falar, já estou amando. Pastor Moisés Santos e missionária Venícia Porto, superintendente, o evangelista Luiz. Olha, a IBD de lá é uma bênção. Só falta me convidar aí, estou esperando esse convite aí. Tá? Vamos lá. A Alda Ferreira falou só manda. Ué, não entendi. Alda Ferreira, manda. Manda a paz. Vamos lá, Odete, manda meu alô, estou por aqui, tá certo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eduardo Lima, olá, pastor Júlio César, paz do Senhor, voltei. Manda um alô para nós aqui no meio do mundo, a terra do açaí. Aí eu queria saber, irmão, por que é do meio do mundo? Eu fui curioso, ele sempre fala isso. A terra no meio do mundo, né? Nós aqui no meio do mundo, a terra do açaí, Macapá, Amapá. ADM, pastoreada pelo pastor Iveraldo. A gente aprende muito com o Senhor. Que Deus abençoe esse casal. Maravilha, tá falando de mim e da minha... Não, tá falando do casal que ele ama. Peraí, muito com o Senhor. Que Deus abençoe esse casal. Qual casal? Eu não sei qual casal. Será que eu e minha esposa? Deve ser eu e minha esposa que ele não fizer. Então, é isso. O bom que você ama, continua orando por ela.
Deus dá vitória, estamos aí nesse processo, mas confiamos na vitória. Vamos ver se tem algum valeu demais. Apareceu, valeu demais. Aí quem mandou foi o Anderson. Anderson, seu amor nos constrange, R$5, uma verdadeira aula de história da Bíblia, meu pastor é fera, ele é pelo camarada, ó. Manda, tem que mostrar aqui na tela, aqui, ó. Manda um alô, mas é que mandou um alô, não, mandou um valeu demais. Muito obrigado. Eita, olha aqui quem tá aqui embaixo. Lígia Pinheiro mandou R$27,90. Meu Deus, eu até já respondi. Todos os dois eu já respondi. Tô rico! Semana passada não teve nenhum valeu demais, mas nessa semana eu tô alegre, tô feliz, tô maravilha. E você pode abençoar aí o canal Cris aqui. Tá até rindo, né, bastante? Tá até rindo. Por isso que o pessoal pergunta, tá rindo por quê, né? Porque Deus é bom, né, irmão? E Deus é bom, Deus é fiel, não deixa a gente sozinho nunca. Está sempre nos ajudando. Esse canal aqui é sustentado por esses irmãos. Deixa eu botar o nome deles aqui. Peraí, gente, deixa eu botar o nome aqui. Cadê? Botar o nome deles aqui. Deixa eu botar um espaço aqui, porque eu vou botar o nome desses irmãos que deram e valeu demais. Afinal de contas, quem é? Quem é? Deixa eu ver esses irmãos aqui que valeu demais. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui. Já boto aqui, ó, para todo mundo ver. É isso, tá aqui. Deixa eu ver quem é. Eu já sei que é nome. É o Anderson. Meu Deus do céu, onde eu vou botar isso aqui? Anderson. E a outra irmã é o Lígia Pinheiro. Eita, glória. Lígia Pinheiro. Então, Anderson e Lígia Pinheiro, muito obrigado pelo valeu demais. Quantas vezes vai tocar o sininho? Quero ver quem vai acertar. Eita! É a vez que vai tocar o sininho. 1, 2. Quem acertar aí, quantas vezes tocou o sininho, vai ganhar o curso aí de professores aí com bastante... o curso de professores vai ganhar aí um descontão aí para você aí que falar pra gente. Comenta no 965172154, quantas vezes tocou o sininho e pega já o seu desconto. 3, a promessa de Deus a Caleb, dá 50% de desconto, é 50%, hein? O curso custa 80, inclusive deixa eu aqui mostrar aqui para vocês aqui, o curso custa R$80. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pensar que eu tô brincando, que é coisa séria, olha o curso aqui, ó. Olha o curso de professores GBD, que você aí, ó, pode fazer aqui embaixo. 4.9, quase que eu tô 5, ou seja, muita gente, a maioria das pessoas que fazem o curso gostam aqui. Olha, sou professora e tal, o pessoal comenta, fala bastante do curso. Tem outros também, curso de Apocalipse, olha, curso de superintendente, curso do Espírito Santo, tudo que você vai receber aí, ó. Curso custa R$80, tá vendo? R$80 que custa o curso, você pode pagar no cartão, no Pix e tal, mas quem acertar lá, tem que falar assim, eu acertei, tocou 2 vezes, o que vai acontecer? Vai ganhar 50% de desconto, vai pagar só 40%. Aí vai lá e comenta. E aproveitar que a gente está na internet aqui, mostrar para você o nosso curso também, nossos cursos EAD. E aqui tem vários cursos que você pode fazer com a gente, que vai ser bênção para a sua vida. Olha, capelania, gestão de liderança, obreiro aprovado, são cursos que são bênção para a sua vida e você pode fazer pelo Centro de Estudos Boa Semente. O link está aqui embaixo. 3, as promessas de Deus a Caleb. Caleb se destacou por sua fé e coragem. 3.1, Caleb confiou no cumprimento da promessa. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra como herança. E ele tinha 85 anos quando pediu Hebrom a Josué, na certeza de que receberia aquelas terras ou derrotar os habitantes de Canaã. Mesmo quando não vemos nada acontecer no aspecto humano, Deus está trabalhando em favor de seus filhos. Caleb teve suas forças preservadas pela confiança na promessa de Deus, né? Então aqui, ó, Caleb confiou no cumprimento da promessa. Sabe o que eu vou chamar a atenção aqui, vou botar na nossa frase? Eu acho que é o seguinte, a promessa de Deus renova as nossas forças. Eu acho que as promessas de Deus, elas renovam as nossas forças. Quando a gente tem promessa de Deus, a gente não desanima, né, irmão? Quem tem promessa de Deus continua. Então, se você toma posse da promessa hoje, você possa pegar essa promessa, captar essa promessa, tomar para si essa promessa. Não olhe para as barreiras, para os gigantes, não olhe para as críticas, para as dúvidas, para o etarismo, para a falta de fé, para a falta de recurso, a falta de dinheiro, todos os tipos de falta. Confie na promessa. E essa promessa, quando você toma posse dela, ela se renova na sua vida.
Está em Hebreus 11 um pouco isso, né? Que ela se renova na sua vida, porque esses homens que estão na galeria da fé, eles tiveram sua fé renovada, eles abraçaram a promessa, mesmo vindo de longe, contemplando de longe, o poder da visão. Eles vêm de longe, tomam ela e trazem para si. Isso é fundamental. 3.2, o tempo não apaga as promessas. Olha aí que coisa linda, ó. Se o Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir, não importa o tempo que leve para isso. O salmista esperou com paciência no Senhor, até que o Senhor ouviu o seu clamor e tirasse de um charco de lodo onde ele se encontrava. Depois disso, o Senhor firmou os pés do salmista numa rocha e colocou um cântico novo em sua boca. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero te perguntar é o que tem feito, né, você duvidar das promessas. O que tem feito você duvidar das promessas de Deus, né? O que tem feito? A dúvida, a falta, a enfermidade, falta de recurso, falta de tudo. O que tem feito a gente duvidar? De uma coisa, como eu falei para você lá atrás, sobre as promessas, né? A promessa de Deus não tem validade, ou seja, elas são eternas, elas permanecem para sempre. Toma posse disso. Quem sabe Deus aí não está falando aí ao seu coração e vai falar também ao coração da sua classe. 3.3. A disciplina leva a bons resultados. Além da fé e perseverança, Caleb tinha a disciplina. Isso porque isso contribuiu para seu crescimento pessoal e espiritual, aguardando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida também para todo o povo de Israel. A disciplina leva o ser humano a conquistar suas metas. Então, aqui sobre a disciplina, a gente pode dizer aqui, né, que, por exemplo, quem tem disciplina? O soldado tem disciplina, o atleta tem disciplina, o agricultor tem disciplina. Por que eu estou citando esses três? Porque o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele fala que a gente não pode, aquele que milita a boa luta, não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. E nós temos que correr, né, para o alvo, que é Cristo Jesus, né? Isso aqui é fundamental a gente entender que na vida cristã é preciso de disciplina. E a disciplina nos mantém firmes diante das provações. Bom, e aí a gente chega ao final. Conclusão: Caleb é um exemplo de fé e coragem por sua fidelidade. Deus prometeu que ele herdaria a terra, e isso cumpriu muitos anos depois que ele recebeu Hebrom como herança. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançar as promessas. Eu vou trazer aqui algumas características, acho legal a gente encerrar rememorando, né, as características principais de Caleb. Quais são, então? Vamos ver se você lembra. A nossa revisão aqui: coragem, ele foi um homem corajoso. Fidelidade, visão, coragem, fidelidade, visão. Tem mais alguma? Comenta aí comigo que a gente está esquecendo. Coragem, fidelidade, visão, otimismo e fé, e confiou na promessa. Coragem, fidelidade, visão, otimismo e fé. Tem mais alguma coisa que a gente não está esquecendo sobre Caleb? Tanta coisa boa que a gente aprendeu hoje sobre Caleb, né? Destaque aí, qual dessas você acha mais importante? Quais dessas aí você acha que é mais fundamental para o servo de Deus? Coragem, ou fidelidade, ou visão, ou otimismo, ou a fé, né? Tudo isso foi importante para que ele fosse aí impactado, né? Acho que também mais uma característica que me vem à mente aqui: vigor. Ele diz que mesmo com 85 anos já tão forte como aos 40. Olha aí, que benção. É isso, gente. A gente vai chegando então por aqui, vai ficando por aqui. Obrigado por você estar conosco. Foi muito bom. Bem, eu vou ficando por aqui. Então não se esquece. Também tem um e-book aqui especial, tá? Sobre Caleb. Não deixa de baixar, não deixa de ver o vídeo, complementar também e trabalhar aí com a sua classe. Vou ficando por aqui. Não se esquece. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em toda atualização. Assim você não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical.
Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.